Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual é a área total do prisma hexagonal abaixo? Bom, então vamos fazer uma introdução teórica aí a respeito do que é um prisma. Um prisma é o sólido, né, um poliedro, que tem uma tampa igual um fundo, e aí eu tenho paredes quadrangulares em volta. Então, nessa definição assim bastante informal, aqui eu tenho uma tampa, né, eu tenho uma base hexagonal, igual aqui a esse fundo, ó, que também é hexagonal, e em volta desse poliedro eu tenho paredes quadrangulares, paredes de 4 lados. Ó, aqui tem uma outra, aqui eu tenho uma outra, e lá atrás também, e assim por diante. Então isso é um prisma, né? Então as caixas em geral são prismas. A caixa da geladeira, a caixa de sapato, a caixa de bombons. Então as caixas em geral, não todas, mas em geral são prismas. Desde então que a tampa seja igual ao fundo e paredes retangulares em volta, ok? Nesse caso eu tenho um prisma reto. O prisma reto, né? Eu tenho as paredes perfazendo um ângulo de 90 graus com a base. Eu poderia ter esse prisma oblíquo, e aí ele seria um prisma mais ou menos assim, ó, com esse aspecto, né? Ainda hexagonal, mas um prisma oblíquo. Eu tenho bases iguais, aqui, ó, esta base igual a essa, o fundo igual a tampa, porém também tenho aqui paredes quadrangulares, né, 4 lados, só que neste caso as paredes não estão de forma perpendicular às bases, ok? Mas é um prisma também. Em geral, se dá preferência de estudo, né, se dá importância maior no estudo aos prismas retos, em função da quantidade de exercícios. São uma quantidade muito maior em prismas retos do que prismas oblíquos. Ok, bom, já sabemos o que é prisma, já sabemos o que é prisma reto e oblíquo, e prisma hexagonal. Por que o prisma é hexagonal? Porque a base é um hexágono. O nome da base se transfere ou se estende também para o nome do prisma, ok? Então eu tenho um prisma hexagonal. E aí eu preciso da área total desse prisma. Bom, observar a área total é a casca desse prisma. É como se eu fosse pintá-lo, né? Como se eu fosse fazer a pintura em volta desse prisma. Então isso é a área total dele. Bom, eu posso dividir esta área total em duas partes. A área da base, que é um hexágono. Então, na realidade, a área da base, né? Aqui, ó. A área da base é a área de um hexágono. A área de hexágono, tu sabe que o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então a área da base é 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. Então isso aqui é a área da base. E aí depois eu vou calcular aqui a área lateral, que é formado pelas paredes, ok? Vamos primeiro aqui na área da base, então. A área da base igual a 6 vezes o lado da base é 2, 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4, vou fazer bem devagar aqui, ó. 6 vezes 4, raiz de 3 sobre 4, simplifica 4 com 4, e aí eu tenho 6 raiz de 3. Isso é a área de uma base. Mas como eu observo que tem fundo e tampa, são duas bases, então isso vezes 2, e aí eu terei para as duas bases 12 raiz de 3. Então isso é a área das duas bases. Ok, e agora a área lateral. Bom, a área lateral, se observar, eu posso dividi-la em 6 paredes retangulares. Aqui eu tenho uma parede.
Olha só aqui, ó. Então eu tenho 6 paredes iguais a essa. E aí então eu calculo a área de uma dessas paredes. Como se trata de um retângulo, né? Base vezes altura. A área dessa parede, então, a base vezes a altura. A base é o 2 vezes a altura está aqui, né? 2 raiz de 3. E a área de uma dessas paredes é igual a 4 raiz de 3. Mas aí lembra que são 6 paredes, né? Eu estou calculando uma só, são 6. Então aqui vezes 6. E aí eu tenho 24 raiz de 3. Isso então é toda a área lateral. Então a área lateral deu 24 raiz de 3. A área total é igual às duas bases, né? Então 12 raiz de 3 mais área lateral, 24 raiz de 3. A área total está fechando aí 36 raiz de 3. Ok? E aí eu estou falando da letra A. Ok? Então era isso. Espero que você tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço e até a próxima.